Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de ciências. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente tinha começado na aula passada a respeito da água e os animais. Beleza? Então vamos lá para a nossa aula agora. Bom, pessoal, vamos então fazer a correção das tarefas que eu deixei para vocês lá dentro da plataforma Moodle, tá? Então, a tarefa que eu deixei para vocês, deixei duas perguntinhas, né, para vocês responderem, bem simples essas perguntas a respeito da nossa última aula, tá? Então, a primeira pergunta era a seguinte: quais características que fazem do camelo um animal resistente ao deserto, né, resistente ao clima do deserto, né? Então, por ser um animal que possui a capacidade de reter a água, tá, no seu organismo por bastante tempo, tá? E além disso, ele também não transpira, tá? Tendo essa característica muito importante para que ele consiga reter água e não perder água para o ambiente, que é um recurso de extrema importância lá no deserto, né? Não só no deserto, mas também em outras regiões. Só que no deserto, a água ela é muito escassa, é um bem muito precioso para esses animais acabarem perdendo. Na número 2, né, é uma pergunta pessoal, daí cada um poderia dar uma resposta pessoal. Mas eu estava perguntando da seguinte forma: em uma nota de 1 a 10, qual você atribui a necessidade de água para os seres vivos? Justifique. Tá? Então, a resposta pessoal, mas eu daria 10, pois a água é fundamental para a vida. Tá? A maior parte das reações que acontecem dentro do nosso organismo acontecem dentro da água. Tá? O nosso corpo ele é composto basicamente de 70% de água, ou seja, mais da metade do nosso organismo é água. Né? Ah, professor, mas eu não vejo água no meu corpo, né? Essa água ela não está no estado puro, como a gente vê saindo da torneira, por exemplo. Ele está junto com outras coisas, né? Junto ao sangue, junto às células musculares, tá? Então ele está em um conjunto formando todas as estruturas do nosso organismo. Beleza? E agora a gente vai lá para a nossa aula, dando continuidade ao conteúdo, tá? Que a gente estava falando na aula passada a respeito da água nos organismos ou nos animais. A gente abordou então o início do nosso módulo 14, né? A gente falou um pouquinho a respeito sobre o camelo, né? Quais são as características que ele possui para poder reter a água, né, no ambiente onde ele vive, que no caso é o deserto, tá? E tudo mais. E agora a gente vai falar um pouquinho a água na composição dos seres vivos, né? Então a apostila traz para a gente aqui um textinho bem bacana, falando a respeito dessa quantidade de água em relação aos seres vivos. Então a vida, como conhecemos em nosso planeta, só é possível graças à presença de água. Tá? Isso por quê? Porque todos os organismos vivos que a gente conhece possuem água em sua composição. Tá? No estado líquido, afinal, todos os seres vivos são constituídos por uma porcentagem de água, embora sua quantidade varie de espécie para espécie. A quantidade de água em cada organismo também varia de acordo com a idade e a parte do corpo considerada. Também varia dentro do nosso corpo, ou seja, alguns órgãos e estruturas são formados por mais água do que outros. Um exemplo, tá, que eu posso trazer para vocês. Se a gente fosse comparar os nossos ossos com o nosso sangue, tá? Qual dos dois vocês diriam que tem mais água? Né? Então, com certeza, o sangue. Por quê? Porque ele já tem uma característica líquida, né? E isso faz dele um dos componentes, né? Uma das estruturas do nosso organismo que mais possui, tá? Água em sua composição. E o que menos possui seria os ossos. Por quê? É uma estrutura rígida e que tem como principal função
a sustentação do nosso organismo, tá? Então, o osso ele não poderia ter a mesma característica do sangue. Tá? Por quê? Possuem funções diferentes. O sangue está relacionado com o quê? Com o transporte de substâncias dentro do nosso organismo, enquanto que o osso está relacionado diretamente com a sustentação do nosso organismo. Tá? Então, a gente tem ali duas coisas diferentes, mas que possuem também composições de água diferentes dependendo da sua função. Tá? Isso vale também para outras partes do nosso corpo, outros tecidos, né? Como o tecido muscular, né? Que forma os músculos, como o tecido adiposo, que forma aquela gordura que a gente tem no nosso corpo, o nosso tecido nervoso, que formam, por exemplo, os nervos, tá? O nosso cérebro, tá? A nossa medula, tudo isso ele é composto por uma quantidade de água, tá? Todos os nossos tecidos, alguns com menos, como o texto disse, outras estruturas com maior quantidade. E isso também pode variar de acordo com a idade, tá? Ele traz aqui para a gente um dado importante, tá? Um feto ele pode ter aí de aproximadamente 95% de água, tá? Enquanto que uma pessoa idosa ela vai ter aí 55% do corpo de água, ou seja, quase metade da quantidade do corpo dela é água, enquanto que do feto, né, quase 100% do organismo dele é água. Enquanto crianças de 5 anos, né, a porcentagem de água chega até 80%, ou seja, uma quantidade muito grande, tá? em relação a, a pessoas adultas, por exemplo. Tá? Bom, e aqui a gente vai ter a relação de porcentagem de água, tá? Em relação a outros organismos, né? Como, por exemplo, frutas, né? Frutos, legumes, tá? Então, vamos ver o tomate. O tomate ele tem 94% da sua composição de água. Pepino, 96%, né? A batata ele é um pouco mais seca, tem 80%. A cenoura, 90%, né? Aqui a melancia, 92%. O amendoim, que é grãos, né? Que já entra na parte de grãos, não é fruto, ele tem apenas 5% de água, né? Então a gente vai ter uma porcentagem de água bem menor em relação ao fruto e legumes, né? E o trigo também 5% de água. Então a maior parte dos grãos, tá? Eles possuem mesmo essa característica de ter uma quantidade menor de água. Por quê? Porque os grãos eles servem para quê? Para armazenar o embrião da planta. Se ela tivesse uma quantidade muito grande de água, tá? As sementes tivesse uma quantidade muito alta de água, ela ia apodrecer de uma maneira mais rápida, ela ia entrar no estágio de decomposição de uma maneira mais rápida. Tá? E como eu tenho uma porcentagem menor de água, esses embriões eles conseguem permanecer vivos por um período longo de tempo. Tá? Por exemplo, se eu pegar ali um grão de milho e guardar ele em um local com o ambiente seco, né? Pegar ele e guardar dentro de uma garrafa seca por 2 anos, por exemplo. Se eu pegar esse grão de milho e colocar lá no solo, né? E regar ele, ele vai gerar uma nova planta. Mas ele conseguiu ficar por 2 anos, tá? Permaneceu o embrião dele lá dentro da sementinha por um período longo, de 2 anos, sem que ele morra, tá? E ele pode gerar ainda uma outra planta. Por quê? Porque a quantidade de água é bem baixa, tá? Ali só vai ter água só para nutrir ele aos poucos e não vai ter um problema muito grande que a gente tem em relação à água, que é o estado, ele entrar em estágio de decomposição. Agora, se a gente fizer o inverso, a gente pegar esse grão de milho e colocar ele no meio da água, tá? Deixar ele molhado, o que acontece com ele? Ele começa a azedar, vai estragar os grãos, ele não vai fertilizar, não vai conseguir gerar um novo embrião, tá? Então ele vai ter um período muito curto de vida, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, dos outras estruturas, né? Então a gente tem aqui a espiga de milho, né, 70% de água, o alface, 95%, abacaxi, 87%, morango, 89%, né? Um adulto aí, 75%, né? Ovo, 74% de água. O encéfalo da gente, né? Como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, tecido nervoso, né?
75% da composição do nosso encéfalo é de água. Nossa pele possui 70%, ou seja, 5% a menos de água do que o encéfalo. Os músculos, 75%. Os rins, né, 83%. Os ossos, 22%. Então, vejam lá que a porcentagem de água dentro dos nossos ossos é bem baixa. Por quê? Porque a estrutura, né, dessas células, desse tipo de tecido, que é o tecido ósseo, ele tem essa característica de sustentação. Tá? Aí aqui ele traz para a gente do sangue, que é aí aproximadamente 83%, né? A gente vai ter a rantoro com 78% do corpo de água, a lagosta 79% de água, o peixe 70% de água, tá? Frango 65%, tá? Isso vai variando de organismo para organismo, tá? Mas a gente pode estabelecer uma regra que todo organismo vivo possui água em sua composição. Por isso, a água é fundamental para a vida, tá? Aqui no nosso planeta. E agora a gente vai realizar a atividade número 1, né? E a atividade número 1 está pedindo para a gente o seguinte: a quantidade de água varia durante o desenvolvimento dos frutos. Podemos até determinar o grau de maturação, amadurecimento dos frutos com base na sua quantidade de água. Quanto menos água tem o fruto, mais maduro ele é. Portanto, conhecendo-se a quantidade de água presente no fruto, cientistas conseguem evidências para sugerir aos agricultores o melhor momento para a colheita. A mamona ele é muito utilizado na produção de medicamentos, como o óleo de ricino, tá? Que é extraído de suas sementes, e adubos, né? Contudo, sua maior utilização ocorre na produção de biocombustíveis. Para saber a melhor época de colheita, cientistas coletaram 600 quilos de frutos de mamona. Veja a tabela com a variação da massa de frutos verdes, né? Pouco maturados, maduros e secos, muito maturados, antes e após o processo de secagem, né? Então aqui a gente tem a massa inicial antes da secagem dos frutos verdes, que é 600 quilos, tá? Massa final depois da secagem, 150 quilos. Frutos maduros, massa inicial antes da secagem, 600 quilos. Massa final depois da secagem, 300 quilos. Frutos secos, massa inicial, 600 quilos. Massa final, 450 quilos. Então, a gente vê aqui uma margem muito grande em relação à diferença do peso seco final dos frutos verdes, maduros e secos, né? Qual que será que a gente tem um maior aproveitamento? Com certeza nos frutos secos. E a gente vai ver agora o que o exercício está pedindo para a gente, né? Então, nos círculos abaixo, para cada estágio do fruto, pinte de vermelho a quantidade de massa dos frutos sem água e de azul a quantidade de água vaporizada na secagem. Para isso, encontre a porcentagem correspondente à massa final em relação à massa inicial. Tá? Bom, então se a gente considerar aqui ó, que os frutos verdes, os 4 quadrados, tá? Tem 600 quilos, o que a gente tem que fazer? Dividir 600 por 4. Tá? E a gente vai ter uma relação de mais ou menos 150 quilos para cada fatia aqui do meu gráfico. Tá? Aqui é um gráfico que a gente pode... É um gráfico de pizza, por exemplo. Tá? E agora, o que é para fazer? O que ele está pedindo para a gente? Pinte de vermelho a quantidade de massa dos frutos sem água e de azul a quantidade vaporizada na secagem. Tá? Então, aqui nos frutos verdes, quantos quilos ele perdeu, tá? Durante o processo de secagem? Então, ele perdeu lá aproximadamente 450 quilos. Então, eu vou pintar aqui 3 fatias dessa pizza. Tá? E aqui eu vou pintar de vermelho, que é a quantidade de água, desculpa, a quantidade de água vaporizada na secagem, tá? E vermelho é a massa dos frutos sem água. Massa dos frutos sem água, 150. Então, eu vou pintar de vermelho, 150 quilos. E a quantidade que evaporou durante o processo da secagem foi 450. Então, eu vou pintar de azul. Tá? Na segunda, aqui que foi os frutos maduros, o que eu tenho que fazer? Né? Foi metade metade. Então, 300 quilos ele perdeu durante o processo de secagem e 300 quilos tá? Ele permaneceu após a secagem. E nos frutos secos foi ao contrário.
Ele perdeu apenas 150 quilos na secagem e permaneceu com 450 quilos. Tá? Então, peguem aí a apostila de vocês e façam essa pintura do gráfico para poder mostrar. Tá? Aqui tem a resposta correta. Tá? Se vocês quiserem tirar um print screen ou dar um pause nesse vídeo para poder responder essa atividade A, tá? Então já dá um pause aí no vídeo para poder dar sequência ao nosso conteúdo. Beleza? Então, para quem já respondeu a letra A, agora a gente vai para a letra B. Organize os frutos em ordem crescente conforme a quantidade de água. Tá? Então, ordem crescente, a gente vai ter os frutos secos, tá? Depois a gente vai ter os frutos maduros e os frutos verdes. Tá? E agora, tá? Para quem já corrigiu, tá? Dá um pause aí, corrige a letra B certinho. A gente vai lá resolver o teste. Tá? Número 1 da página 333. Beleza? Então, uma pessoa pegou um lenço de papel e secou muito bem a própria língua. Em seguida, um colega colocou um pouco de açúcar na ponta da língua dessa pessoa, que de olhos fechados e sem fechar a boca, tentou sentir o gosto do açúcar, mas não foi capaz. Qual é a propriedade da água que deixou de ser constatada e o que explica o fato de a pessoa não sentir o gosto do açúcar? Tá? Então, letra A, água funcionando como solvente. Tá? Então, verdadeiro. Então, a água está servindo como solvente do açúcar para que as pessoas, ou todos nós, conseguimos sentir o sabor do nosso alimento. Tá? A gente secar a língua e tentar colocar alguma coisa, ali seja açúcar ou sal, a gente não vai conseguir sentir. Por quê? Porque a água que está na saliva, ela atua como um solvente para dissolver essas substâncias e a nossa língua sentir o sabor correto daquela substância que está entrando em contato com a língua. Beleza? Na letra B, água atuando como protetora do corpo? Não, não está atuando como protetora do corpo, está atuando como um solvente, né? Letra C, água auxiliando na eliminação de resíduos? Não, isso ela está fazendo no momento da excreção, né? Quando a pessoa vai fazer, por exemplo, vai urinar. Quando a produção de urina acontece dentro dos rins, tá? Está acontecendo o processo de eliminação de algumas excretas. E quem ajuda na eliminação dessas excretas é a água que está ali passando por aquele processo de filtração. E na letra D, a água atuando como controle de temperatura. Não, isso acontece quando a gente sua. Quando a gente está perdendo água através de suor, tá? Esse suor ele vai fazendo com que a gente perca também temperatura e vai controlar a nossa temperatura. Então, resposta certa, letra A, água funcionando como um solvente. Beleza? Bom, pessoal, então, para casa de vocês, eu vou deixar aqui a atividade número 1, tá? Lá da página 333. Beleza? Nossa aula vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida em relação a esse em casa ou qualquer dúvida em relação ao nosso conteúdo, me procurem, tá? Lá no WhatsApp, que eu estou sempre à disposição de todos vocês. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.